Hoje, então, nós temos a nossa companheira de trabalho aqui da Casa de Jesus, a Nilza, que vai falar para nós sobre o tema Mecanismos Sutis do Processo Obsessivo. Que a espiritualidade te envolva com uma boa palestra. Boa tarde a todos. Que Jesus, o Mestre e amigo, nos envolvam nesse momento na sua paz. O tema que trazemos para refletir na tarde de hoje é bastante complexo e devemos ter o cuidado, todos nós que aqui nos encontramos, para que possamos permanecer com os nossos pensamentos, as nossas mentes, a nossa atenção voltada para este ambiente. Por que falamos isso? Porque nós vamos tratar de um assunto em que a grande maioria da humanidade se vê envolta por esses mecanismos sutis do processo obsessivo. A grande maioria da humanidade. Isso quem nos traz essas referências falando desse processo obsessivo que se torna uma pandemia é o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então é através dessa mensagem desse companheiro que nós vamos refletir um pouquinho sobre esse processo. Nos diz ele: transmissão mental de cérebro a cérebro, a obsessão é síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave de erradicação difícil. É um processo alarmante. E que todo o ser humano, aonde se encontre nos momentos da sua existência, enquanto transita aqui no planeta Terra, ele passa. Nós vamos ver que o senhor Allan Kardec registra isso no livro dos Médiuns, falando da obsessão simples. Para logo depois ele desdobrar nos seguintes situações da obsessão, que é a obsessão, a possessão, e que isto é alarmante. Porque nós todos, em uma questão do livro dos Espíritos, ele fala, se os espíritos, os desencarnados, estes com quem tratamos aqui hoje, encarnados, ao desencarnar, eles passando para o mundo espiritual, eles nos influenciam? Os espíritos, amigos, dão uma resposta a ele dizendo que sim. E que muito mais do que nós imaginamos. E tal é essa influência que na grande maioria das vezes são eles que nos dirigem. Então nós temos que realmente ficar atentos para esse processo. A princípio, diz o senhor Manuel Filomeno de Miranda, se manifesta como inspiração sutil. Depois, intempestivamente, para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora, do espírito desencarnado, na mente encarnada, com vigor que alcança o clímax da possessão lamentável. Tal é o processo que começa sutil e que nós não damos sequer a mínima atenção, que vem desencadear numa lamentável possessão. Vou dar mais um slide para a gente comentar um pouquinho mais. A ideia que se fixa, campo mental que se enfraquece. A ideia do desencarnado, que vai alimentando a ideia do encarnado, se fixando. E este vai enfraquecendo a sua vontade, o seu pensamento, dando ensejo a ideias negativas que virão. E aí nós vamos ter, muitas vezes, essas ideias persistentes desses desencarnados que nos vêm obsidiar, trazendo os seus pensamentos, as suas vontades, onde nós, muitas vezes, com a nossa vontade muito fraca, vamos nos deixando envolver.
E aí nós vamos ver processos de depressão, de solidão, de tristeza, de amargura, que vai aos poucos se instalando, de desânimo, que vai se instalando na criatura. Mas é tão sutil que nós pensamos ser nosso. Nós achamos, sou eu que estou com essa vontade, com essa pouca vontade, com esse desânimo, sou eu que estou depressivo por essa situação ou por aquela outra. E vamos achando culpados, por assim dizer, para o processo em que nós estamos adentrando. Ele vai dizer assim, quando você escute nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos. E aqui nós vamos parar um pouquinho. Essa ideia torturante que teima por se fixar, conforme ele diz. Se nós entramos num processo que nós nos conhecemos, sabemos quem somos, sabemos das nossas virtudes, dos nossos defeitos. Se temos conhecimento disso, nós vamos perceber essa diferença. Mas se nós levamos a vida conforme vai o rio, a água, nós não conseguimos encontrar a diferença. E nós envolvemos e vamos realmente recebendo a ideia e fixando a ideia e aceitando. Então ele diz assim, interrompendo o curso dos pensamentos, quando constate, quando a gente se dê conta disso, imperiosa, atuante força psíquica, interferindo nos processos mentais. Eu estou pensando uma coisa, daqui a pouco um pensamento estranho vem, toma conta do meu pensamento. Mas por que esse pensamento tomou conta de mim agora? Por que ele interferiu no que eu estava pensando? Se eu agasalho o pensamento estranho, eu estou abrindo uma porta para esse pensamento. Mas se eu rechaço ele, eu estou colocando um empecilho. Já não estou deixando ele tomar conta. Por isso que é importante a gente saber o que a gente pensa, como a gente é. Então, se esse pensamento vem e teima, e eu rechaço, vem a primeira vez, eu não aceito, vem a segunda, eu não aceito. Lá pela terceira, eu estou cansada, aceitei ele, eu abri uma porta. E aí é fácil. Então, atuante força psíquica, interferindo nos processos mentais. Quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimenta inquietação crescente na intimidade mental, sem motivos reais, a gente começa a se preocupar por coisa que não tem nada a ver. E a gente, por que eu estou tão aflito? Nada está acontecendo. Está tudo bem, a família está bem, eu não tenho problema nenhum. Por que eu estou aflito? Por que eu estou tão inquieto? Por que eu estou pensando, alimentando pensamentos que eu não tinha antes? É a de se ficar em guarda, né? A de se pensar, por que razão isso está acontecendo comigo? Então, quando sinta o impacto da desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautele-se, diz ele. Porque você se encontra em processo imperioso e ultriz de obsessão pertinaz. E aí nós vamos ver os processos que eles usam, os espíritos obsessores, que nos levam às obsessões tristes, de que nós não nos damos conta. Porque, como eu disse antes, a gente sabe quem é. Sabe o lado bom e sabe o lado ruim que tem. Alguns de nós, dentro desse nosso lado ruim, traz os vícios, dos quais muitas vezes está tentando se livrar. Mas que, por existir esse outro lado que nós não vemos, não registramos, e que é um lado persistente, nós nos deparamos com algo muito difícil. Quantos daqueles que trazem o vício do tabaco e estão na luta de deixar esse fumo há tanto tempo? Tentam de tudo.
e não consegue. Fazem todos os processos necessários de medicação, enfim, tentam reduzir e não conseguem. Por que será? É força de vontade. Às vezes a pessoa tem uma vontade ferrenha. Ela está determinada, mas não consegue. Traz, porque já está no corpo físico, a dependência. Mas dentro dessa dependência também está a vontade daqueles que o acompanham. Que são os fumantes do mundo espiritual que nós não vemos. Que se comprazem com esses vapores, né, do cigarro. Que fumam junto. E por que eu não deixo de fumar então? Porque quando eu estou querendo deixar, alguém diz assim, mas é só um cigarro. E aquele que já tinha deixado de fumar um dia, 2, volta de novo. Porque tem lá quem quer fumar com ele. Ele já fez amigos, entre aspas, no mundo espiritual, que sabem desse vício dele. E ele volta a fumar. Então é importante que a gente saiba disto, porque nós vamos lutar com muito mais força, com muito mais vontade, com muito mais perseverança naquilo que a gente precisa para melhorar. Até porque quando a gente, nesse processo dos vícios, o que acontece? Quando a criatura não consegue se desvencilhar do vício, ele passa para o mundo espiritual, ele passa a ser um obsessor. Porque ele tem vontade de fumar. E tem alguém fumando, ele vai lá usufruir do cigarro do outro. Às vezes pela ignorância. Não é a maldade em si, mas é a ignorância desse processo. Então por isso que é necessário se desfazer. Os malefícios que isso vai causar, com certeza vão se fazer presente. Porque o cigarro dá os seus problemas, no pulmão, enfim, em todo o organismo, que vai se apresentar, se não hoje, mas numa próxima reencarnação. Por ser necessário se corrigir. Então, nós somos aqueles que temos a condição de nos libertar desse processo, desde que queiramos. Então, o hábito vicioso, ali o fumo, pelos danos que ocasiona ao organismo, é por isso mesmo perigo para o corpo e para a mente. Hábito vicioso facilita a interferência de mentes desencarnadas também viciadas, que se ligam em intercâmbio obsessivo simples a caminho de dolorosas desarmonias. Essas dolorosas desarmonias é quando a pessoa já está num processo que está com problema lá no pulmão, que sabe que não pode mais fumar e não consegue se libertar desse vício. O álcool, um outro ingrediente que também favorece as obsessões. E grave, muito grave, o álcool. Porque o álcool a gente vê pessoas dizerem assim, não, eu não sou um alcoólatra. Eu bebo só de final de semana. Se trabalha até sexta, último horário do trabalho, quando acabou o horário, a partir das 8, das 7 da noite, eu já posso beber. Então fica sexta, sábado e domingo. São 3 dias da semana. Eu não sou alcoólatra. Mas eu bebo todas. Nesses 3 dias da semana, os espíritos que ingerem esses vapores alcoólicos, porque são viciados também, buscam a este que nesses 3 dias se compraz com a sua cervejinha, com o seu vinho, com o seu uísque, enfim, com a sua caipirinha. Eles buscam ele. Vão lá, eles sabem. O fulano lá, o João, o José, ele bebe o final de semana. Está garantido. Está garantido, vão lá. E vão fazer a vez, estar junto a ele. Gravidade nisso é que o João, o José, é uma pessoa tranquila.
É uma pessoa que não faz mal a ninguém. Mas que, às vezes, ingerindo o álcool, o João, ele fica todo poderoso. Ele dá uma de ser o melhor, né? Ninguém encara porque ele vai para a luta, ele quer brigar, ele quer agredir. Isto tem muito com a companhia espiritual que ele está. Porque são espíritos que muitas vezes têm esse comportamento. Embora também ele tenha lá, porque o corpo físico segura muita coisa do espírito, não deixa passar. Eu sou agressiva, mas eu me comporto como gente civilizada. Mas, ingerindo o álcool, solta tudo aquilo que traz preso. E é aí que a gente vê os crimes acontecendo, as famílias se desfazendo, porque aquele que é tão calmo, tão tranquilo, na hora da bebida, de ingerir o álcool, fica valente. E às vezes, do 3 dias, ele passa a consumir nos outros dias, depois que chega do trabalho. Porque aqueles que estão com ele já não se comprazem com os únicos 3 dias. Nós queremos mais. E se tem em casa, por que não? E vai começando. Daí surge, ou desperta, o alcoólatra. E começa o processo todo que vai cada vez mais, gradativamente, tomando conta. A pessoa não se dá conta. Aí ele vai buscar na família alguém que tenha um problema semelhante. Ah, mas o meu bisavô, meu tataravô, o meu avô, meu pai era alcoólatra e por isso eu trago essa deficiência. Pode ser genética, mas está no espírito, está na vontade, está nos hábitos. Por isso que é importante a gente saber. Simples em começo e depois aberrante, é veículo de obsessores cruéis, ensejando a alcoólatras desencarnados vampirismo impiedoso, com consequentes lesões no aparelho físico-psíquico. Quantos a gente vê? Quantos irmãos nossos que se perdem, e na grande maioria começa pelo álcool. Começa pelo álcool, depois vai para as drogas pesadas e se perdem realmente. É a obsessão mais triste que se vê, no caso, porque depois de estar nesse processo, é difícil. É tratamento muito complicado. Há que ter internações, a família fica desgastada. Então é importante que a gente se ponha em guarda realmente. É necessário, será que é necessário o final de semana ser regado a álcool para que eu possa dizer que foi bom o meu final de semana? O que me traz de benefícios o fumo? Por que eu preciso disso? Quando eu estou sabendo que existe um mundo espiritual inferior, desconhecendo um processo que muitas vezes eles trabalham nesse desconhecimento, nessa ignorância, assediando aqueles que aqui se encontram. Nós não precisamos. A sexualidade, nos diz Manuel Filomeno de Miranda, sendo porta de santificação para a vida, altar de preservação da espécie, é também veículo de alucinantes manifestações de mentes atormentadas, em estado de angústia pertinaz. Vocês vão dizer assim, meu Deus, eu estou vendo que essa questão, esse assunto vai cada vez mais pegando para mais coisas. Porque nós vamos nos encontrando em algumas coisas. Isso eu faço, isso eu não faço. Isso eu já fiz, não faço mais. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Então aqui o sexo, ele vai falar da sexualidade. A importância que tem de não ser promíscuo, de saber como se comportar dentro desse assunto. Porque
que a espiritualidade inferior, no mundo dos espíritos, é triste nessa situação. Então eles aproveitam os momentos desses sexos desregrados, desses abusos em que o ser humano se lança ao prazer e aos gozos, e vem aproveitar desse momento. Eles se locupletam. Eles vêm gozarem desses mesmos momentos. É importante, porque aqui o Espírito Manuel Filomeno diz, é porta de santificação para a vida, altar de preservação da espécie. E hoje nós vemos tanta degradação nesse assunto. Como está banalizado o sexo. Então não é que não tem que existir mais, não é isso. É o cuidado que se tem que ter nesse momento. Os parceiros. Essa coisa de ter realmente esse carinho, essa educação, o sentimento, e não usar por usar, para se comprazer. Por isso que é importante. Porque quando nós nos lançamos a essa situação, para satisfazer a vontade feito animal, nós estamos atraindo espíritos que também têm esses mesmos sentimentos, essas mesmas vontades. E vêm ao encontro desse prazer. E permanecem junto com nós. Então, hoje, amanhã, depois e cada vez mais. E a criatura, o ser humano, chega uma hora que desbasta. E nesse basta ela vai sentir o quê? O vazio existencial. Porque não está porque tem um sentimento, porque tem um carinho, uma atenção, não. É porque tem simplesmente uma vontade animal. E aí está a grande diferença. O sexo é santificação para a vida. Por meio dela, sintonizam consciências, por meio da sexualidade, sintonizam consciências desencarnadas em indescritível aflição, mergulhando em hospedagem violenta nas mentes encarnadas para se demorarem em absorções degradantes. E aqui vem outro slide também, que vocês vão pensar, não, mas agora pegou, né? Agora pegou mesmo. Porque enquanto não falou da comida, tudo bem, mas agora nós vamos falar da comida. Nós vamos falar também dessa, que para todos nós é um prazer. Quem não gosta de uma boa macarronada, né? O italiano. Um churrasco. Para aqueles que são lá do sul. Enfim. Quanta coisa que a gente gosta, que acha que é bom. E é bom. É bom. Na medida. Na medida. Mas que medida é essa? Nós temos que saber que medida é essa. Porque não pode ser uma macarronada, né? E nem pode ser aquela costela inteira do boi do churrasco. É na medida mesmo. Tudo que for dentro do que é necessário para se viver, para se ter saúde, nós estamos fazendo o correto. Agora, quando, como dizia minha avó, disse, você come porque os olhos veem?
não é porque você tem necessidade, nós estamos exagerando. Nós estamos sendo além daquilo que devemos. Então, é importante, porque no mundo espiritual também tem espíritos que ignoram que passaram para o outro lado. E eles têm essas necessidades, eles sentem a necessidade de comer. Assim como tem do vício, tem da comida também. E eles vêm, sim, junto a nós para usufruir do prato que a gente tirar todas as substâncias que o alimento vai nos fornecer. O que acontece com isso? O alimento que nós vamos ingerir vai perder os nutrientes necessários para nós. Porque estes espíritos estão ali, nos acompanhando. E é importante saber disso. Importante mesmo. Então, quando a gente vai fazer, e a gente pergunta assim, tem gente que, eu não sou, tem certas sequências religiosas que antes de serve o prato e vai à mesa e fazem a oração. Não é verdade? Quantos de nós faz isso? Nós fazemos isso? É necessário agradecer a Deus pelo alimento, naquele momento em que o alimento está ali. Porque nós estamos fazendo uma conexão com o mais alto, evitando o desperdício, ou seja, o assédio desses espíritos à nossa alimentação. É importante. Porque aqueles que estão conosco, que são pelo bem e para o bem, estarão do nosso lado. Então nós vamos estar garantindo tudo aquilo que estamos ingerindo, no sentido de o que é necessário para a nossa existência. Então, agradecer pelo alimento na mesa. Não é bobagem, não. E nem é fanatismo. É estar em comunhão com o bem, para se precaver desse assédio. Maledicência, ira, ciúme. Ninguém tem isso, né? Nem sabem o que é. Inveja, soberba, avareza, medo e egoísmo. Vocês nunca ouviram falar disso, né? Mas estes sentimentos aí também são prejudiciais. Também auxiliam nessa conexão com o mundo espiritual inferior. Quando da maledicência somos aqueles que por tudo e tudo que vemos nós falamos e acrescentamos um ponto, tem espíritos no mundo espiritual que é dado a esse tipo de coisa. E vem nos auxiliar. E nós espalhamos ao vento coisas que muitas vezes não são verdades. Na grande maioria não são verdades. Enxovalhamos às vezes o nome das pessoas, simplesmente pela vontade, pelo prazer de ser maledicente. Por nos comprazer num vício. Ajudado, né? Sendo instrumento do mundo inferior, do mundo espiritual inferior, naquele momento, para agredir ao outrem. Então, quando nós, por acaso, tenhamos em mente dizer alguma coisa de alguém, paremos para pensar, preciso dizer? Será que eu preciso mesmo dizer alguma coisa dessa pessoa ou sair espalhando esse fato? É necessário? Se não for necessário, e se fosse eu que estivesse sendo, nesse momento, a vítima dessa maledicência, será que eu gostaria? Será que seria bom para mim isso? Essas são as questões que nós devemos fazer para que possamos nos dar conta do que é necessário para a nossa vida. O ciúme
Gente, quantos casamentos, quantas uniões, quantas amizades a gente vê desfeita por ciúmes. Por bobagens, né? Que ciúme é uma bobagem. É o amor doente. A soberba. Então são estradas de acesso para mentes desatreladas do carro somático, ou seja, dos desencarnados, em tormentosa e vigilante busca na erraticidade, sedentas de comensais, que são aqueles encarnados, com os quais, em conexão segura, continuam o enganoso banquete do prazer fugidio. Por que é uma conexão segura? Porque a gente não se dá conta do que está, de que é instrumento nesse momento. A gente não se dá conta. É tão comum no ser humano, tudo isso que está ali, que nós não nos damos conta. Nossa, vai acontecendo e a gente está achando que está tudo bem, que é normal. E o normal não é isso. Nesse slide aqui, lembrando que ontem foi Sexta-feira Santa. Alguns, talvez nem todos, tem aquele ritual de, porque é Sexta-feira Santa, fazer o tal do jejum. Então, no tal do jejum, não come nada, ou passa a manhã inteira só tomando água, né? Ou passa o dia todo, ou então, se determinei fazer jejum, só vai comer coisinhas leves, aí não come carne. Então, nesse jejum, se pudéssemos entender um pouquinho, quando Jesus fala de que não é o que entra na boca do homem que macula o homem, mas sim o que sai da boca do homem. Esse jejum nós iríamos ver com outros olhos. Porque nós podemos comer o churrasco. Nós podemos comer o macarrão. Mas nós temos que ver é o que nós vamos dizer. Esse é o jejum. O que nós estamos fazendo? A maledicência, a ira, o ciúme, a inveja, soberba, avareza, medo, egoísmo. Esse é o jejum que nós devemos fazer. Esse é o verdadeiro jejum. Nós devemos afastar isso. E não por uma semana. Mas todas as vezes que um desses sentimentos se fizer presente. E aí nós vamos estar fazendo, cumprindo de acordo com o que Jesus disse. Esse é o verdadeiro jejum. Nos precavendo. Afastando de nós o que é ruim. O que nos faz mal. Porque não é o comer a carne que faz mal. É o que a gente lança para fora da boca, é o que faz mal. Porque a gente fala sem saber o que está dizendo. Por essa razão, a doutrina espírita, em convocando o homem ao amor e ao estudo, prescreve como norma de conduta o evangelho vivo e atuante. Nobre tratado de higiene mental, por cujas lições aure o espírito, vitalidade e renovação, firmeza e dignidade. Quando nós refletimos sobre os ensinamentos de Jesus, e é importante porque a doutrina espírita nos traz a luz que ilumina definitivamente o caminho daquele que andava nas trevas da ignorância. Porque ninguém que tenha adentrado o conhecimento da doutrina espírita permanece ignorante. Ele vislumbra a vida de uma outra forma. Ele vê adiante. Ele consegue dar os passos firmes na estrada que está percorrendo.
Então, a doutrina espírita nos convoca a essa mudança. Quando falamos em obsessão, quando falamos desses mecanismos que são sutis e que todos nós trazemos, carregamos conosco essas ferramentas, esses instrumentos do qual os espíritos se utilizam para nos fazer sofrer, entre aspas, a doutrina espírita nos diz como devemos agir. Ela nos dá a luz para isso tudo. Nos esclarece. Nos permite andar de dia no sol, sem tropeçar. Então é assim que nós devemos agir dessa forma, buscando nos libertar, buscando essa libertação pelo amor. Porque quem diz que nós precisamos chorar, lamentar, sofrer? Não precisamos. Porque Jesus nos mostrou que o caminho é um só, é o amor. Se esclarecidos estamos, e se hoje se apresentasse para nós uma fichinha que dissesse: às 9 horas da noite está marcado o teu retorno. Deves estar na estação para pegar o trem de volta. Como é que nós íamos reagir? Porque sabemos já muita coisa da doutrina espírita, desse conhecimento. Como nós estaríamos? Teríamos tempo para correr, para arrumar as malas? Para esse retorno? Como estaria a nossa bagagem? É nisso que devemos pensar. Porque nós devemos sim arrumar a bagagem do retorno. E ela tem que estar leve. Se não conseguimos ainda nos ver livre do tabaco, se não conseguimos ainda nos libertar da cervejinha do final de semana, vamos nos esforçar. Vamos nos esforçar, é necessário. A maledicência, o orgulho. Mas não me fala, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Eu não sou uma pessoa melindrada. Mas pisa no meu calo para ver como é que eu fico. Então, quando a gente tem essas reações, a gente descobre quem é que está ali. Quem é o verdadeiro eu que está se apresentando. E vamos à luta. Porque é necessário fazer essa mudança. Para que o mundo espiritual, esse mundo que nos envolve, que ainda está nessa faixa de vibração, conforme nós estamos aqui no corpo de carne, que ainda tem todas essas necessidades, essas sensações, e vive desses sentimentos, só vai melhorar no momento em que nós, pouco a pouco, formos mudando os nossos comportamentos. Porque somos exemplos. É através de cada um de nós que aquele nosso parente que desencarnou, que era um alcoólatra inveterado, que está lá no mundo espiritual, mas eu oro por ele sempre. A gente ajuda, orando ajuda, mas o exemplo ajuda mais também. Então sejamos nós os exemplos conforme de Jesus. Porque só o falar não vai resolver. Resolve quando nós fazemos em ações aquilo que dizemos. Então o problema da obsessão sobre qualquer aspecto considerado é também problema do próprio obsidiado. Porque somos nós que temos que ter essa vontade. Vivendo a inquietação íntima que lenta e seguramente o desarvora, procede de início na vida em comum, a gente vai seguindo, né? Vai levando a nossa vida do dia a dia, como se tudo não tivesse acontecido, como se nada acontecesse, e continua. Como se encontrasse
como se encontrasse equilibrado, para nos instantes de soledade deixar-se arrastar a estados anômalos sob as fortes tenazes do perseguidor desencarnado. Ouvindo a mensagem em caráter telepático, transmitida pela mente livre, começa por aceder ao apelo que lhe chega, transformando-se, por fim, em diálogos nos quais se deixa vencer pela pertinácia do tenaz vingador. E nós vamos realmente nos deixando envolver. Muitas obsessões graves começam nessa sutileza, para logo depois as vozes se fazerem presente, as ações, as dores, o sofrimento bater à porta. Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Esses débitos morais são coisas do passado. Então, não sei quem fui, não precisa saber quem foi. O necessário é saber quem eu sou hoje e o que eu quero ser amanhã. Então, portanto, é importante isso. O que eu fui ontem não interessa. Eu tenho que saber o que eu sou hoje e o que eu quero para amanhã. Na minha futura reencarnação, no meu futuro momento, ou amanhã. Isto sim, eu tenho que lutar para conquistar. As obsessões sutis são perigosas, exatamente em razão da sua delicadeza de estrutura, de maleabilidade com que se apresentam, sendo confundidas com as naturais manifestações de conduta psicológica, pertinente a cada indivíduo. Então, a gente acha que, mas eu sou assim, eu tenho um pavio curto. Esse pavio curto serve de instrumento para aqueles que estão no mundo espiritual. Deve-se envidar todo esforço para preservar a paz de espírito, o clima de bem-estar interior, onde se encontre. Não vitalizar animosidades, trabalhar-se pela harmonia de consciência, sustentando-se no alimento da oração, que é uma coisa importantíssima. Em todos os momentos eu quero, não consigo, eu oro, eu peço ajuda para o meu anjo de guarda, para o meu mentor espiritual, para aquele para quem eu confio, mas eu oro. Peço para Jesus, por favor, eu quero, eu preciso. Então, eu sei que sou auxiliada. Nós sabemos disso. Esses amigos espirituais estão do nosso lado quando vem realmente a nossa vontade. É importante isso. Então, preservando a caridade na mente, no coração, na ação, que constituem antídotos eficazes para a prevenção contra as obsessões sutis e terapia curadora, quando já se encontrem instaladas. Examine desse modo e sonde o mundo íntimo constantemente, para que se não surpreenda, de um momento para outro, com a mente em desalinho, atendendo aos apelos dos desencarnados que os seguem desde ontem, perturbados e infelizes, procurando enlouquecidos com as próprias mãos fazer justiça, transformados em verdugos da sua serenidade. Opere no bem com esforço e perseverança, para que o seu exemplo e sua luta solvam, sarando a dívida, enfermidade que o assinala, libertando-o da áspera prova, antes de você caminhar aflito pela senda dolorosa e purificadora. É só assim que nós vamos compreendendo esses processos da obsessão. Nós não precisamos passar pela dor, nós precisamos é trabalhar com amor. Com essas disposições interiores, altera-se para melhor a paisagem íntima e os espíritos nobres, interessados no bem-estar de toda a humanidade, acercam-se da pessoa, seja lá ela quem for, envolvendo-a em ondas de amor, de autoconfiança, de bem-estar, não poucas vezes apresentando-se nos estados oníricos. Isso quando a gente dorme, sonha, encontra essas criaturinhas que estão dispostas a nos auxiliar, quando a reconfortam e a estimulam ao prosseguimento da jornada. Então elas vêm
os nossos amigos espirituais. Ah, mas eu não vejo ninguém, eu não ouço ninguém, não sei. Quando a gente dorme, alguns de vocês vão dizer, mas eu não lembro quando eu sonho. Não importa se a gente não lembra, mas nós temos esses encontros sim, com esses amigos espirituais, toda noite. Toda noite. Se a gente deitar e fizer uma prece, uma oração, se determinando a estar com esses amigos, nós estaremos com eles. Desde que seja da nossa realmente vontade, né? Se eu quero realmente, eu encontrarei, eu estarei com eles. Todo indivíduo é constituído de antenas psíquicas, transreceptoras, que emitem e captam ondas equivalentes à sua capacidade vibratória. Portanto, a intensidade e qualidade da energia que exterioriza. Não é, pois, de estranhar-se que cada qual viva conforme pensa, tornando-se feliz ou desventurado em razão das ideias que agasalha na mente. Então, como diz que, né, o que tu pensa é com quem tu estás. Da maneira como tu pensas, tu atrais aqueles outros que pensam igual. Lembrando que Jesus, ao nos chamar a atenção, toda vez que nesses processos obsessivos era interpelado para que a cura se desse, ele dizia, vai e não peques mais. Como nos lembrando, se estás bem hoje, continua firme no teu propósito do bem, para que não aconteça de que venhas novamente a ficar enfermo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a vigilância. É importante. Somos nós que, de nossos pensamentos, de nossos atos, das nossas ações, depende a nossa saúde física, mental e espiritual. A obsessão não acontece simplesmente porque alguém tem raiva de mim, porque alguém tem ódio de mim. Se tem ódio de mim, se tem raiva de mim e quer me atacar de uma maneira ou de outra, vai depender muito de mim. Porque se eu estiver nessa mesma vibração, nesse mesmo patamar de pensamentos, de atitudes e de ações, ele me encontra. E estaremos os dois em conexão. Mas se eu estiver com um pensamento elevado, se estiver procurando estar com os bons amigos espirituais, na ação do bem, atuando na caridade, fazendo atos de bondade, este amigo espiritual vai estar à espreita, esse obsessor vai estar à espreita sim, esperando o momento da invigilância para então sim me atacar. E é isso que acontece. Invigilância. Quando nós somos enfrentados por esses espíritos, é a nossa invigilância. Devemos sempre estar, como diz o amigo espiritual Manuel Filomeno de Miranda, nos prevenir. Estarmos prevenidos para que isso não aconteça mais. Esse tema abordado hoje estão nos livros, bibliografia para alguém se interessar, Reencontro com a Vida, que é do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, e Mediunidade, Desafios e Bênçãos, também Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco. Eu espero que tenhamos sido claros neste assunto, que possamos todos nós que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados, buscar esta vigilância, buscar este propósito de caminhar para a saúde física, mental e espiritual, nos libertando dos nossos vícios, que é importante. São vícios que nos levam a esse estado. Então, que a gente possa se libertar de vez. Ouvindo Jesus dizer, vai e não peques mais. Quando acontecer, vai e não peques mais. Nos vigiar diante dos fatos. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Muito obrigada, Nilza, pelas suas palavras, pelas orientações, pelos alertas que nos fizeste.
a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.